duas eleições em momentos cruciais e sob os olhos atentos do mundo. Nos Estados Unidos, semanas pesadas que passaram por atentado contra o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, a desistência da campanha de Joe Biden e a expectativa de Kamala Harris como a nova candidata do Democratas, que em menos de 24 horas arrecadou 80 milhões de dólares para a campanha, mas ainda não é unanimidade no partido. Mas enquanto a eleição norte-americana ferve para novembro, outro pleito polêmico será definido neste domingo. A eleição da Venezuela é mais uma vez marcada por desconfianças. Nicolás Maduro e Edmundo González vão às urnas. O atual presidente chegou a dizer que haveria um banho de sangue em uma guerra civil fratricida se ele não vencer as eleições. Falas que colocaram até mesmo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em meio às críticas de Maduro. Esses são os temas da edição 26 do Linha Política. Muito bem, para esta 26ª edição, 26, exatamente, 26 episódios com este. E, é claro, você que está acompanhando já viu que diferente, né? Pela primeira vez aqui a gente tem a mesa no estúdio, ao meu lado, meu amigo, meu parceiro, meu professor Márcio Meirelles, 26ª edição. E logo de cara, né, nessa 26ª edição, duas eleições polêmicas, muito fortes. E, claro, né, uma lá para novembro, mas já está quente, muito quente agora, que é a eleição norte-americana. E a outra, a eleição do próximo domingo da Venezuela, em que os olhos de todo mundo, inclusive do Brasil, cada vez mais presente nessa eleição, é atenta, que é a eleição da Venezuela. Mas primeiro, professor, 26ª edição do nosso Linha Política, que já passamos por tantos assuntos da política nacional, da política internacional, sempre para deixar a gente por dentro desta faceta do ser humano essencial que é a política. Então, 26 semanas é meio ano. Meio ano. Eu não acreditava que o programa tivesse essa repercussão. Porque eu estou há 25 anos, praticamente 25 anos, escrevendo aqui no Atos, e pelo jornal é muito difícil você ter repercussão. Hoje, pelas mídias, não. Você tem o resultado, né, imediato do programa. E, pelo que a gente tem visto, tem tido uma certa repercussão. E esse é o objetivo. É fazer com que a sociedade, as pessoas comecem a pensar sobre política. Refletir, melhorar o seu ponto de vista. Né, nós somos, de certa forma, às vezes, que nós somos tendenciosos para uma determinada linha política. Não é nada disso, nós apenas relatamos os fatos, que eu acho que é isso que a sociedade precisa saber. Então, essa edição da 26ª é uma visão, é uma versão, vamos dizer assim, festiva. Vencemos 6 meses. E eu acho que a gente tem ânimo para continuar mais 6 meses, porque está tendo repercussão. Eu acho que isso que é importante. O público ouvindo, refletindo, dando a sua opinião. Eu acho que esse que é o nosso objetivo. E é nessa linha, né, de buscar uma forma mais saudável de acompanhar a política, de entender, de questionar, o que é sempre necessário, né, e entender que a informação política nunca vem pronta. Ela está sempre mudando, sempre em mutação. Como dizia o Tancredo, né? A política é uma nuvem, né? Ela cada hora está no lugar. Mas é assim mesmo. As pessoas precisam começar a desenvolver esse raciocínio político, pensar em política. Não uma coisa assim de 4 em 4 anos, mas uma coisa que precisa ser pensada quase que diariamente. Porque o que é a política? A política é exatamente a busca do bem-estar da sociedade. É isso que os políticos desejam, pelo menos é isso que a sociedade deveria cobrar dos políticos, o bem-estar da sociedade. Por exemplo, olha só, como é que a política muda, e não é qualquer política, e não basta poucos fatos, mas sim, às vezes, vários fatos, às vezes 1 ou 2 ou mais. Há uma semana estávamos falando das eleições norte-americanas que pareciam cada vez mais definidas, tanto no Linha Política como no Atos e Fatos do professor. Por quê? Porque você tinha
alto favoritismo, um amplo favoritismo de Trump na tentativa de voltar à Casa Branca. E a gente estava falando sobre o atentado contra o ex-presidente durante um dos seus discursos, e aquele atentado parecia que dava um carimbo da vitória para Trump. Uma semana depois, Trump ainda colecionava ou reunia ali os resultados daquele atentado contra ele e qual seria o ganho político e a forma como ele utilizaria isso até novembro. Só que de lá para cá, no último final de semana, nós tivemos a confirmação do que todo mundo já esperava que aconteceria, né? Era a contagem regressiva à desistência de Biden. De lá para cá, a expectativa que praticamente quase já definida de Kamala Harris como candidata do Democratas. De lá para cá, Kamala Harris, que até era apontada como uma dificuldade para substituir Biden, porque não teria uma ampla adesão do partido e o modo como o norte-americano via a figura de Kamala Harris, que parecia mais escanteada neste governo Biden. De lá para cá, em 24 horas, ela conseguiu uma adesão recorde financeira com doações, 80, já ultrapassou, mas a gente está pegando apenas o primeiro dia, 80 milhões de dólares. De lá para cá, uma pesquisa que mostra, professor, que ela inclusive já estaria com 2 pontos percentuais à frente de Trump. Como tudo mudou e como é que o senhor viu esses últimos dias? Olha, mas um tufão passou pela eleição norte-americana. Realmente a colocação do Biden era na televisão, mostrava a sua própria dificuldade de concorrer a um pleito que nos Estados Unidos é complicado. Exige muitas viagens, muitos discursos, muitas convenções, e ele não tinha condições físicas para continuar. A entrada da Kamala me parece que muda todo o panorama político nos Estados Unidos. Ela tem chance de ganhar a eleição porque ela vem de um aspecto interessante, porque ela era procuradora, né? Ela foi promotora pública. Sim. E ela já colocou a plataforma dela. Ela diz o seguinte: eu conheço esse tipo. Essa figura, né? Eu já conheço essa figura. Então, como a Lia acabou de dizer para vocês, quando eu era uma senadora nos Estados Unidos, eu fui antes procuradora, e nesses papéis eu tirei pessoas ruins, perpetradores de todos os tipos, predadores, pessoas que abusaram de mulheres, pessoas que cometeram fraudes, ladrões, pessoas que quebraram as regras pelo próprio bem. E eu conheço realmente o tipo que é Donald Trump. Então, uma outra coisa que a Kamala está despertando, porque como nos Estados Unidos o processo é um processo extremamente anacrônico, né? Porque quem elege o presidente são os delegados, então você tem que fazer campanha política para os delegados, não é para a população. É completamente diferente do Brasil. Então por isso é difícil a gente, aqui no Brasil, raciocinar lá nos Estados Unidos. Porque as interferências são muitas, é difícil a gente imaginar, né, dois processos políticos completamente diferentes. Mas, por exemplo, a Kamala está recrutando o que é uma novidade, que já foi indicado pelas pesquisas, o público jovem. Sim. Né? É o público jovem. Ou seja, por que todo mundo vota no mundo todo, nos Estados Unidos não se vota? Eu acho que essa geração, essa nova geração, que hoje tem escolha através da internet, essa liberdade de expressar, por que não expressar também na urna? Então, eu acho que a Kamala tem tudo para ser
é uma forte candidata, e me parece que a figura dela é uma figura de mulher muito forte, de uma filha de um jamaicano, com uma pessoa nascida na Índia. São dois professores, são dois cientistas, os pais de Kamala, né? Pessoas extremamente formadas, bem formadas culturalmente, são professores de universidades. Então a Kamala tem toda essa bagagem, e pela vida dela também nos Estados Unidos. E uma coisa que me chama a atenção é que a questão do Trump, o Trump representa o que? O conservadorismo americano, não é? Ele representa a parte de conservadores do Partido Republicano, que é um partido extremamente conservador nos Estados Unidos. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que Kamala Harris será mais fácil de derrotar que Joe Biden nas eleições de novembro. Ela é muito mais radical que ele, então acho que ela deve ser mais fácil de derrotar nas urnas, afirmou Trump em uma teleconferência com jornalistas. O ex-presidente afirmou ainda que está disposto a participar de pelo menos um debate com a provável candidata democrata. Na verdade, eu estaria disposto a participar de mais de um debate, ressaltou Trump. E eu fico pensando, vim pensando esses últimos dias a respeito da Inglaterra, né? A Inglaterra sai da Comunidade Europeia através de quem? Do voto do conservador. Porque o jovem não votou. Não votou. Uhum. Porque o jovem estava fora da Inglaterra. O jovem estava na Espanha, estava na Itália, estava na Alemanha, estava na França, trabalhando. Porque a Inglaterra não estava oferecendo condições de oportunidade de trabalho. Então, hoje, a própria Inglaterra está vendo o erro que ela cometeu de ter saído da União Europeia. Por quê? Porque não contou com a votação dos jovens. Então, me parece que os jovens estão se interessando pela política, estão se interessando, e eu acho que isso vai pesar muito na eleição americana. E essa é uma linha muito boa de pensamento com relação às eleições. O senhor citou, né, o Reino Unido com relação ao Brexit. Agora o norte-americano aposta em cima da Kamala, porque ela vai pegar algumas linhas que são cruciais, inclusive para quem trabalha a campanha de Trump, porque o Trump, ele continua falando aos seus convertidos, né, que essa linha que eu digo que é além do conservador, entre aspas, o conservador cultural norte-americano, porque ele vai além, né? Ele é uma liderança desse movimento de discursos extremistas nos Estados Unidos, discurso que colocam aquela faixa, por exemplo, dos imigrantes bem distante. Inclusive ele tem acentuado isso nos seus discursos, que os Estados Unidos não é para o imigrante, né? A gente não precisa nem falar daqui como os Estados Unidos foi criado, e sim por imigrantes, né? E a Kamala, ela tem essa linha de falar sobre a imigração, né, o abraço à imigração, sobre a questão racial, a questão das mulheres, e também essa, como o senhor citou, que é do falar ao jovem, né? Por exemplo, as eleições no Brasil, a gente lembra que em 2022 houve toda uma campanha para se convencer cada vez mais o jovem a ir às urnas, a participar, né? Inclusive aí com adesão de dietistas, de influencers e tudo mais, o pessoal que tem na ponta da língua o discurso ao jovem, e é importante a gente ter essa situação. E aí, por outro lado, professor, a Kamala, ela substitui Joe Biden, que é muito necessário a gente lembrar a importância que teve nos últimos anos na construção da política americana em meio a várias guerras, crises e tudo mais. Joe Biden foi presidente norte-americano num dos períodos mais dificultosos, que é esse pandemia, uma grande crise, 2 guerras no mundo. Agora, o quanto que Biden, o senhor acredita que fica, entre aspas, essa mensagem para essa campanha, e o quanto que Kamala vai atrair de novidade para ela?
Bom, eu acho que essa questão que você coloca é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Porque a gente vê claramente nos Estados Unidos uma divisão, né? É uma camada pobre nos Estados Unidos, ou seja, é esse eleitor do Trump, que é o assalariado, que está verificando que a vida dele está muito difícil, o custo de vida é alto, ou seja, ele não tem capacidade de ver que os Estados Unidos saiu de uma crise violenta, que foi a crise do Covid, que pegou todo mundo, né? E que, de uma certa forma, uma grande parte da população americana não percebeu isto, né? Ou seja, ele percebeu o dia a dia, o custo da comida, né? O custo da vida, né? O custo de vida nos Estados Unidos. Eu acho que isso, de uma certa forma, ofusca o trabalho que o Biden fez. Sim. Então, eu acho que insistir na questão externa, é lógico que os Estados Unidos têm toda uma vamos dizer assim, uma estrutura para cuidar disso, né? Ou seja, a parte militar, a parte de relações exteriores. E também uma responsabilidade da política internacional, o peso dos Estados Unidos, né? Que gira em torno dos Estados Unidos. Então, eu acho que ela pode se dar o luxo de olhar para essa população que não está vendo essa melhoria da economia americana. E, por outro lado, eu vejo também que não é só esse fenômeno da questão dos pobres, não é só nos Estados Unidos, a questão do custo de vida no mundo todo, até no Brasil. Pois é. Né? Aqui o Lula também tem o mesmo problema. A economia, de uma certa forma, está organizada, está equilibrada, está sob controle. Mas o custo de vida ainda é muito alto. Não é só no Brasil, como todo mundo. A impressão que eu tenho é que o processo de globalização trouxe um distanciamento muito grande na questão da renda, né? Os países ou as organizações ficaram muito ricas, quer dizer, mais as organizações do que os países. As organizações ficaram mais ricas do que os países. Houve uma concentração de renda brutal, ou seja, o mundo financeiro hoje, o que você imaginar, é o mundo financeiro que rege o mundo hoje, né? Não é mais a questão social, não é a questão... É o mundo financeiro. Qualquer coisa que você imagine fazer hoje no mundo, você precisa de dinheiro, né? Então, houve uma concentração muito grande de recursos financeiros e o mundo virou uma globalização financeira. Pois é. Né? A parte de produção se estabilizou no mundo todo, né? A entrada da China deu um certo equilíbrio geral, né? Tirando o polo, né? Descentralizou, né? Descentralizou, né? Esse polo concentrado nos Estados Unidos. Então, essa questão da renda é uma questão que afeta todos os países, porque as pessoas de baixa renda têm dificuldade de manter o seu nível de vida. Então, eu acho que se ela tiver um discurso, porque a economia americana tem muito mais possibilidades de atingir a classe menos privilegiada do que a economia brasileira. A economia brasileira, para chegar à renda, à classe mais, a classe social, né, ou seja, a classe de renda no Brasil, vai demorar décadas. Nos Estados Unidos você pode fazer isso com uma certa rapidez. E uma outra coisa, o Trump tem um discurso velho, ultrapassado, como teve o discurso da Inglaterra, que queria que a Inglaterra voltasse ao que era antes. Uhum. Imagine voltar ao Império Inglês. Impossível. Né? Como os Estados Unidos desejam voltar. Não adianta ele trazer as empresas da China, americanas que estão na China, para os Estados Unidos, porque o mundo não é mais o mesmo. Agora, professora, essa eleição, ela vai contrapor, talvez quando tínhamos Trump e Biden, lógico, antagonistas,
mas não via como dois polos, assim, duas vertentes totalmente antagonistas. Neste caso, Trump e Kamala, a gente tem agora, né, uma polarização também de ideias, né, e totalmente distantes uma da outra. E aí essa eleição, ela pode, de certa forma, ter uma interferência, pelo menos de percepção, naquilo que a gente pode ter na nossa eleição em 2026, a gente, dependendo do que a gente tiver no final do ano, a forma como o americano se comportar, aquilo que você vai deixar de campanha, de mensagens, de realidade quanto a voto e a percepção do eleitor brasileiro pode, de certa forma, também ser afetada pelo que nós vamos acompanhar, nós vamos assistir da eleição norte-americana? Olha, Francisco, a minha visão é a seguinte, quer dizer, não dá para comparar, né? Mas dá para comparar numa coisa. Nos Estados Unidos, os partidos são organizados, eles têm lideranças. Veja quantos candidatos, pretensos candidatos, surgiram para substituir a Kamala. Pois é. Aqui no Brasil, quais são os candidatos? Aqui você vai ter que ficar catando... Aqui você não tem. Quem é esse candidato agora que não, tá e não é de quem não quer, né? De quem quer vai aparecer, mas de quem pode, quem tem condições, que tem capacidade para assumir. Né? Veja, o Tarcísio agora é a bola da vez. Veja a privatização da Sabesp, que foi uma coisa vergonhosa. Ou seja, a empresa que ganhou a concorrência ganhou no dia R$1 bilhão. Comprou ações por 67 e vendeu a 82. Pois é. Então, a sociedade precisa começar a pensar esses aspectos. Então, comparar os Estados Unidos com o Brasil não dá. Mas o que a gente pode comparar é isso. Quais são os líderes, quais são os futuros candidatos a presidente da República no Brasil, que tem essa capacidade de assumir o governo, de liderar o governo, de falar com todas as lideranças e traçar um caminho para o Brasil de longo prazo. Quem? Não existe. E, por outro lado, a gente está falando da forma como o Brasil pode ser impactado nas eleições de novembro. Por outro lado, tem uma eleição batendo a porta aí agora, no próximo domingo, e essa cada vez mais tem o Brasil inserido nela, principalmente na última semana. Estamos falando da eleição na Venezuela, dessa eleição mais do que polêmica que é a eleição da Venezuela, porque lá nós teremos, de fato, talvez entre aspas, a eleição que coloca contra a parede Nicolás Maduro e o chavismo. Por quê? Maduro tem, em algumas pesquisas sendo apontadas como uma perspectiva de derrota no próximo domingo, ele que disputa a eleição contra o oposicionista Edmundo Gonçalves. Nós temos uma eleição, mais uma vez, com muita desconfiança do mundo sobre ela, uma eleição, mais uma vez, com um sistema muito deturpado pela forma como o governo venezuelano dificulta a adesão de outros nomes, inclusive o González é o que sobrou, tá? Porque duas outras candidatas tentaram participar dessa eleição por grupos oposicionistas e não conseguiram. A imprensa internacional e também a imprensa que não governista está tendo muita dificuldade em fazer a própria cobertura, e nós temos, nas últimas semanas, algumas falas de Maduro, entre outras coisas, a promessa de banho de sangue em caso de derrota. E aí fizeram, professor, com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de certa forma surpreendesse, né, a quem o acompanha, porque esse também foi colocado contra a parede, porque tinha que se posicionar em Lula, se posicionou de uma forma mais branda, mas se posicionou colocando que não dá para se engolir, mandar de goela abaixo aquilo que Maduro disse com relação a esse banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora.
vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela. Professor, a eleição na Venezuela, ela de fato coloca o governo Lula como um líder da América Latina que precisa se posicionar como um líder da América Latina? Bom, o Lula tem um dilema muito forte, né? Eu acho que ele percebeu que com aquela eleição na França, quer dizer, a França, nós saudosistas, né, que temos toda a formação francesa, vamos dizer assim, né, a origem, a gente vê a França como sendo realmente o centro do mundo político. Centro da democracia. Né? Democracia, ali nasceu a República. Enfim, a França é o berço da democracia. Eu acho que aquele movimento na França deu um freio de arrumação na esquerda. A esquerda deu uma brecada. Ela está pensando seriamente os erros que ela cometeu, porque, na verdade, onde a esquerda perde, por que ela perde? Porque ela não prometeu, não entregou o que prometeu. Né? Pois é. Então, eu acho que o próprio Lula, né, está dizendo exatamente, ele fez uma entrevista agora dizendo que ele não interessa quem qual é a origem política do presidente dos países da América Latina. O que ele quer é ter acordo, o que ele quer ter comércio, o que ele quer ter contato, que a democracia que vença. Né? A impressão que eu tenho é essa, que a esquerda, eu acho que ela percebeu claramente que da maneira como ela vinha atuando de uma certa forma, seria o fim dela. E a direita, um crescimento que a gente percebia claramente que estava crescendo no mundo todo. Né? E agora, na questão da Venezuela, ele mesmo já disse, não, que o Maduro tem que aceitar o vencedor, ou seja, democraticamente. Então eu acho que a esquerda, na verdade, esses movimentos que nós vimos aí ultimamente, foi exatamente um freio de arrumação na esquerda. E ela está começando a repensar. E a direita também. Eu acho que a direita também, de uma certa forma, está começando a pensar, porque a população está tendo uma nova visão sobre essa divisão do mundo. Né? E outra coisa, nenhuma ideologia conseguiu resolver os problemas da sociedade. E, aliás, há uma fila de problemas, né, com relação à Venezuela, toda a recuperação que esse país precisaria passar. Agora, professor, só para a gente citar aqui, eu disse que o González está à frente, as pesquisas têm apontado ele com 50% de intenções de votos contra 20% de Maduro, quer dizer, existiria um campo de 30% ainda em ser conquistado, né? Até porque o eleitor da Venezuela já há uma dificuldade em quem pode participar, em quem não pode participar, em quem tem receio de participar. O senhor acredita que no próximo domingo a gente possa ter a primeira derrota do chavismo na Venezuela? Bom, tudo indica, né? Tudo indica que o modelo chavista, né, e o Maduro acabou, não tem mais o que fazer. O que eles têm para oferecer à sociedade? Uma sociedade que está paupérrima, pobre, necessitada de coisas básicas que o governo não está oferecendo. Pois é. Então, eu acho que o chavismo acabou. Ele acabou. Agora, não vai acabar assim tranquilamente, né? O González deve ganhar as eleições. Vai ter um governo muito difícil, porque a oposição não vai deixar ele governar tranquilamente. Mas eu acho que está dentro dessa visão que eu tenho hoje, que começa na França, né, e que está, de uma certa forma, espalhando pela América Latina. O próprio Milei, né, já está... Já teve que dar alguns recuos, já está dando recuo. Pois é. A lua de mel acabou, né? Ou seja, já estão enquadrando o Milei na Argentina. Então, eu acho que a Venezuela vai ser isso. É lógico que eles não vão entregar o poder assim de uma forma tão tranquila. Mas eu não acredito em banho de sangue, nada disso. Ou seja,
González pode fazer um bom governo, pode colocar novamente a Venezuela no caminho, né, que era a Venezuela, mas isso vai demorar um período muito longo, né? Agora, por falar em acreditar, o senhor acreditaria em ver Maduro bolsonarizado? Porque olha só, nessa terça-feira o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ele deu duas respostas a Lula, né? Primeiro aquela que o Lula falou que estava espantado com relação às declarações. Como é que é? Ele disse pro Lula tomar um chá a quem estava surpreso, espantado, né, com suas frases. Eu não dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto. E sabe o que estou dizendo. E a segunda delas, aí vem o que eu brinquei aqui com relação a bolsonarizou, né? Abri aspas para o presidente da Venezuela aqui. Temos 16 auditorias. Em outras partes do mundo fazem isso. Nos Estados Unidos é inauditável o sistema eleitoral. No Brasil não auditam um registro. Na Colômbia não auditam nenhum registro. O Nicolás Maduro, com as suas eleições, questionar eleições de outros países, inclusive do Brasil, que foi uma eleição altamente auditável, que passou por várias, e assim, essa dá para dizer, é uma fake news venezuelana, porque o sistema brasileiro passou por uma série de auditorias nas últimas eleições, inclusive com acompanhamento de entidades, de várias entidades governamentais e não governamentais. E aí, professor, Maduro bolsonarista? Na verdade, se você começar a analisar esse aspecto, né, de ideologia, o Lula não é de esquerda. Pois é, também, então a gente está nessa. O Lula não é de esquerda. O Maduro não é de direita, né? Ou seja, me parece que a gente criou um estereótipo de político, né, que perdeu toda a sua característica de liderança, perdeu a sua característica de ser o defensor de ideias, né? Ou seja, ficou tudo igual, né? Sim. É difícil você ver hoje, pelo menos na nossa região, você vê pessoas com uma ideologia segura, firme, né? Por quê? Porque a sociedade está começando a entender como é que funciona a política. Ou seja, a sociedade está tendo informação. Muito lentamente ela está absorvendo, mas ela está absorvendo. Então ela está percebendo claramente isso. Essa fala do Maduro é hilária, né? Dizer, ele proibia as pessoas de serem candidatas e ele acha que o sistema não é auditável. O sistema eletrônico que foi virado no avesso no Brasil, né? Virado no avesso no Brasil, e ainda eles acham que é falso, né? Então, essa mentalidade ainda muito atrasada de política primária, né? Que os políticos precisam começar a verificar um pouco mais ter um pouco mais de cuidado nas suas ideias, da maneira como eles estão se expondo, né? A essas novas realidades. Muito bem. E aí, professor, a gente vai agradecendo ao senhor por mais um programa, e dessa vez especial, professor, aqui ao meu lado. É muito bom a gente poder fazer esse bate-papo perto aqui, fazendo essa troca de figurinhas, porque teremos um ano muito importante, né? Lembrando, aqui no Brasil, eleições municipais, as eleições deste domingo na Venezuela e várias outras que vêm por aí. Em novembro teremos as eleições norte-americanas e como a gente sabe, a globalização da política é cada vez maior. Então, um fato aqui acaba reverberando lá, faz parte, e o outro ponto também. Professor, muito obrigado por mais um programa, e um programa especial como esse, 26. Eu que agradeço, Francisco, eu agradeço a você, a disposição de você confiar em mim, né? Confiar nas minhas ideias, confiar no meu taco, né? Vamos dizer assim. Para mim é uma satisfação, e é exatamente isso que eu sempre coloquei quando eu comecei a escrever aqui no jornal há 25 anos atrás, que era exatamente a liberdade que o Éder me deu de poder escrever aquilo que eu gostaria de escrever, né? Nunca fui censurado,
nunca fui chamado a atenção sobre algo que eu tenha escrito. Então eu fiz questão de vir aqui hoje para homenagear você, porque eu acho que tudo isso que a gente está fazendo aqui para o jornal e para a sociedade, eu devo a você, e porque achei uma pessoa que pudesse comungar das minhas ideias, ou não das minhas ideias, mas que nós pudéssemos fazer um diálogo franco, transparente, construtivo, para que a sociedade cada vez mais se aperfeiçoe e adquira uma certa cultura política. Comungar dessa vontade, né, professor? Eu que agradeço, professor, agradeço a quem está acompanhando, digo que eu que agradeço pela aposta do senhor em mim. Imagina. Tá? Porque a gente está aqui cada vez aprendendo a cada linha política com o professor, a cada atos e fatos, a cada atos e fatos em vídeo, a cada atos e fatos em texto também, é claro, e chamando você para aprender, compartilhar e melhorar a nossa vida política conosco toda semana aqui no nosso Linha Política, que chegou à sua 26ª edição. A gente agradece mais uma vez. No programa de hoje você acompanhou áudios do UOL, TV Bandeirantes, AFP e também da Band News. A gente vai agradecendo por aqui, ficamos para mais um programa, né? Apresentação minha, Francisco Assis, comentários, participações mais que essenciais aqui de Márcio Meireles, o professor Márcio. Aqui na nossa frente conosco, Edson César, operador de áudio, edição da Cassiane Ribeiro, e design é do Jesus Henrique. Muito obrigado por mais um programa. Semana que vem tem mais.